Então vamos lá, pessoal, continuando nossa aula, eu quero trazer agora, fazer um exercício, um exemplo que está no caderno do aluno de vocês, tá? É o primeiro exercício, a primeira atividade. Então olha lá, nós temos vários pontos, vou colocar aqui, ver se vocês visualizam no plano cartesiano. Nós temos vários pontos. No primeiro exercício, nós calculamos a distância entre esses pontos, calculamos a inclinação da reta ou o coeficiente angular, né? E agora nós vamos calcular a equação da reta, certo? Isso para todos esses pontos, ok? Então vamos lá. Se a gente pegar primeiro o ponto A aqui, quais são as coordenadas desse ponto A? O ponto A ele tem coordenada, dá para ver, 2 para x e 3 para y. Então nós vamos colocar aqui no ponto A, eu tenho coordenadas 2 para x, 3 para y. Lembrando que sempre no par ordenado eu tenho primeiro o x, depois o y. E aí a gente olhando novamente o ponto B. O ponto B ele está no 5 do x com o 7 do y. Então vamos colocar isso no plano cartesiano, nos pontos aqui. Então o ponto B ele tem 5 para x e 7 para y, correto? Então, ele quer saber o seguinte, qual que é a equação dessa reta gerada aqui? Eu até tracei a reta aqui na minha apostila, olha aqui a reta. Qual é a equação desta reta, certo? Então, nós vamos calcular esta equação. Primeiro, ele cruza no eixo y em um ponto. Se a gente olhar novamente aqui, ó, só que eu não consigo definir que ponto é esse, ele não é específico no 1 ou no 2. Ele está entre o 1 e o 0, só que eu não consigo especificar. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho os dois pontos, então eu vou ioiô me xixô, certo? Se eu tivesse exatamente onde o y cruza, que é o meu coeficiente linear, eu usaria a equação reduzida da reta direto y igual a x mais b. Mas então eu vou usar o quê? Eu vou usar esta equação aqui, ó. Ioiô é igual Michixô. Certo? Então eu vou ter, primeiro de tudo, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que achar o meu coeficiente angular, o meu m. O que é o meu coeficiente angular? Eu tenho um ângulo, é a tangente. Se eu não tenho, é a diferença da ordenada. Então eu tenho que o meu coeficiente angular m é o y menos y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, certo? Esse é o meu coeficiente angular. Então eu vou calcular aqui. Então eu tenho m igual. O meu y2, eu pego aqui 7, a minha coordenada do y2 é o b, né? Então o y de b é 7, menos o y de A, que é 3, dividido por o x de B, que é 5, menos o x de A, que é 2. E faço a continha. 7 menos 3 dá 4, certo? 5 menos 2, 3. Então, eu tenho meu coeficiente angular é 4 terços. Pronto, tenho meu coeficiente, agora eu vou aplicar aqui no ioiô me xixô. Copio o y, igual o professor explicou na aula, menos o y0 e o x0 eu vou substituir qualquer um desses dois pontos. Mas faz diferença, professor, eu substituir A ou B? Não, não faz nenhuma diferença, tá? Vamos substituir o ponto A. Então, o y0 de A é 3, correto? E meu coeficiente angular, que a gente já achou, 4 terços. X, copio novamente, menos x0, ou seja, x de A, né, que é o ponto que eu estou pegando aqui. Então, menos 2, ok? E agora, professor, o que eu faço? Eu tenho um monte de fração, aquele medo da fração, né? Eu tenho operação simples. Aqui,
Não mexo por enquanto, deixo do jeito que está. Aqui eu vou fazer a famosa distributiva, né? Então, vai ficar y menos 3 é igual 4 terços vezes x, 4 terços de x, menos 2 vezes 4 terços, quanto que vai ficar? Pensa que embaixo do 2 é um 1, multiplicação de duas frações, eu multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. 4 vezes 2, 8. Dividido por 3 vezes 1, 3. Certo? Só que eu quero que esse y fique sozinho, para ele ficar na forma da equação y igual a ax mais b, que é a equação, o formato da equação reduzida. Aqui ainda não está. O que eu vou ter que fazer para isolar esse y? Passo esse menos 3 para cá com o sinal trocado. Então, eu tenho y igual a 4 terços de x menos 8 terços. Está negativo 3, ele passa positivo, mais 3. Certo? Agora eu tenho que somar as partes iguais. O que é igual aqui? Eu tenho 8 terços e tenho 3. O 4 terços de x, ele está sozinho. Eu não tenho outro termo com x. Então, eu vou somar só os termos independentes, né? Então, eu vou somar. Vai ficar menos 8. Vou fazer aqui no cantinho. Menos 8 terços mais 3. Como que eu faço isso? Quando não tem nada debaixo do 3, é 1, certo? Qual que é o MMC de 3 e 1? O próprio 3. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes menos 8, menos 8. Agora aqui, 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 3, 9. Copio o sinal, 9. 8, menos 8 mais 9, devo 8. Tenho 9, tenho 1 terço. Embaixo continua 3. Então, aqui eu tenho que y é igual a 4 terços de x, menos ou mais? Mais 1 terço. Ok? Pronto, tem uma equação no formato aqui da equação reduzida ax mais b. O que significa esse 1 terço aqui? Significa que aqui, se a gente olhar no plano cartesiano, ele vai cruzar o eixo y exatamente no ponto 1 terço, ou seja, 0,333 dízima periódica. Ok, pessoal? Então é isso. Queria só fazer esse teste com vocês, beleza? Abraço!